Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó. Estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, fazendo um seminário para casais, aqui na nossa paróquia. Segundo dia, o Evangelho de Zaqueu. Zaqueu não, de Jesus Cristo, segundo Lucas, que fala de Zaqueu. 19, 1 a 10. É bom ler o Evangelho antes. Ninguém chega na missa despreparado. É igual aquela virgem imprudente, né, que não estava preparada. Quem chega na missa sem preparar a leitura é uma virgem imprudente, que não está preparada. Se não leu, lê em casa quando voltar. Que a missa é o centro da nossa vida, é a missa, a coisa mais importante que existe. Não é para a gente estar empurrando com a barriga. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Jesus entra em Jericó, a cidade que fica a 10 quilômetros de Jerusalém. Você sai de Jerusalém, que fica no alto, você desce e chega em Jericó. Hoje faz parte de uma cidade palestina, que os judeus estão fazendo guerra com os palestinos aí. Pois é, essa cidade hoje é dos palestinos e Jerusalém é dos judeus. Na verdade, Jerusalém é dividida entre palestino, árabe e judeu. Eles vivem em guerra lá, né? Para sair de Jerusalém é 10 quilômetros, daqui até um pouquinho, até o Pirambu ali. Tem que pegar o passaporte para entrar nessa cidade. Hoje é. Não entra não. Então Jesus entrou em Jericó. Muito bem. Ele estava atravessando a cidade, andando. Ali havia um homem chamado Zaqueu. Nome judeu, Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Era importante. Importante assim para os homens, porque para Deus tanto faz. Tipo um senador, um deputado. Né? Homem rico e cobrava imposto para os romanos. Os judeus, ele era judeu também, mas os judeus odiavam ele. Odiavam. Porque o imposto era uma moeda, ele pedia 4. Ele vai dizer que vai devolver 4, né? Ele pedia muito mais, botava dentro do bolso. Aí pagava só uma lá
para o Império Romano. Ainda bem que hoje não tem mais isso não. Tá cheio. Se gritar pega ladrão, não fica um, né? Lá em Brasília, se gritar pega ladrão, eita, acabei falando. Né? Pois bem, o Zaqueu estava lá, rico, cobrador de imposto, ladrão. Ele procurava ver Jesus, mas ele era pequeno. Não conseguia por causa da multidão. Primeiro tinha multidão, Jesus vai ter multidão. E ele era pequeno, era muito baixo. Aí, mas ele era esperto. Jesus estava passando, ele correu na frente, na certa de banda, né? Correu na frente, subiu numa figueira. Até hoje tem uma árvore lá que ele diz que é essa figueira, para ver Jesus. Aí ele subiu lá na árvore. Tudo bem. Jesus devia passar por ali. E realmente ainda hoje tem uma estrada lá com a árvore, que é a figueira, que ele diz que foi ali. A estrada do lado da árvore. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima, Jesus já sabia, e diz: ô Zaqueu, desce miserável. Não, miserável não, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Hoje. Ele desceu depressa. Ele vai dizer a mesma coisa para o ladrão. Tinha um ladrão bom, um ladrão ruim, e só Lucas fala do ladrão bom e do ladrão ruim. Os outros falam dois ladrões, só isso. Mas Lucas fala que... E Jesus vai dizer para o ladrão bom: hoje estarás comigo no paraíso. Mesma coisa aqui, ó. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ali era um ladrão, foi salvo. Aqui é um ladrão, outro ladrão. Acho que Jesus gostava de ladrão. Outro ladrão que vai ser salvo é esse daqui. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Tudo bem. Porém, quando Jesus estava lá na casa dele, né? E Jesus entrou na casa dele, um pecador. Os outros que estavam lá, judeu, começaram a murmurar, a reclamar. Um dos piores pecados que existe é a murmuração. Vai direto para o inferno. Gosto de gás. Está reclamando toda hora. Qualquer coisa reclama. Reclamaram. Olha aí, esse Jesus aí dizendo que é santo, que é Deus, não sei o quê. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Começaram a falar de Jesus. Marta também falou de Jesus. Marta e Maria. Quando Maria ficou sentada aos pés de Jesus, Marta começou a reclamar. Manda que essa mulher aí se levante e me ajude. Quem é Marta para dar ordem de Jesus? Quem é Marta para reclamar? Não é a Marta daqui não, viu? Que ela daqui faz um bom trabalho. Quem é esses homens aqui para estar reclamando de Jesus? Quem é você e eu para estar reclamando e murmurando? Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Aí o Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, preste bem atenção, você pode analisar esse evangelho só pela posição do Zaqueu. Primeiro era baixo, depois sobe numa árvore, depois desce antes, depois ele corre, então ele era baixo, aí ele corre, só o movimento dele, aí ele sobe numa árvore, depois ele desce da árvore, depois ele fica de pé, baixo, correu, subiu, desceu, ficou de pé. Ficar de pé é o sinal da ressurreição. Aqui está dizendo que ele vai ressuscitar, vai ser salvo. Isso para quem entende, né, o evangelho. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Tudo que eu tenho, metade eu vou dar para os pobres. Certamente ele estava se culpando, né, de alguma coisa. Ninguém faz isso assim, do nada. Faz se se converter. Certamente ele está se convertendo também. Dou a metade do que eu tenho para os pobres. E se defraudei, claro que ele defraudou, era um ladrão. Ora, se.
Às vezes é assim, a pessoa vem confessar e diz, não sei se é pecado. Sabe, todo mundo sabe que é pecado. Diga logo que sabe. Se defraudei, se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Você vai devolver 4 vezes mais, porque ele roubava 4 vezes ou mais. Era um safado, sem vergonha e ladrão, esse Zaqueu. Estava condenado. Se não tivesse acontecido isso aqui, ele estava condenado. Se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Devolva, meu filho. Olha, pecado de roubo, pode ser até um pipe. Para, eu tirei um pipe da bodega. Pronto, devolva. Eu rachupei, pois você vai pagar um pipe para outra pessoa. Pronto. Pecado de roubo, né? Não é só rezar 3 Ave Maria, não, que Maria não vai devolver seu roubo. Quem tem que devolver o roubo é você. Roubou, o montante que roubou tem que devolver. Se a pessoa que você roubou não existe mais, não sei o que, dê para alguém. Mas não fique não, porque você vai pagar no purgatório. Pode ser o que for, pode ser uma coisa bem miudinha. Roubei metade do chiclete da minha irmã. Está devendo. Vai se engasgar no purgatório se não pagar. Né? Roubar, você tem que devolver. Não pode ficar. Vou devolver 4 vezes mais. Devolva porque você roubou mesmo. Aí Jesus fala o seguinte para ele. Jesus não acusou ele não. Quando a pessoa se arrepende, a melhor coisa que tem é você se arrepender. Porque as pessoas não entendem. Elas têm medo. Quando peca, tem medo. Primeiro não tem que ter medo de se confessar. Você tem que se arrepender. Porque se você está arrependido, o padre tem que perdoar. Não tem padre no mundo que não perdoe. Agora, se você não está arrependido, se o padre não está, perdoa não. Não é para ter medo. É para estar arrependido. Jesus não deu um carão nele não. E era ladrão. Jesus falou foi o seguinte: hoje a salvação entrou nessa casa, tanto na casa como no coração do Zaqueu. Porque também este homem é um filho de Abraão. Era judeu? Jesus também é filho de Abraão, descendente de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E é. Mas ele só está salvo porque ele se arrependeu, senão estava condenado. Jesus quer salvar todo mundo, mas se não pedir perdão, não vai ser salvo. Pode esquecer. Negócio de estar todo mundo salvo, todos, tá não. Pode falar, mas não está não. Tá se pedir perdão, se converter, aí tá. Aí vai salvar. Pode ser o pior pecador, ladrão, assassino, não sei o que, está arrependido, nunca mais eu faço. Aí salvar. A leitura é muito bonita essa aqui do Zaqueu. O problema é a gente botar na nossa vida. Né? O problema é esse. Eu tive meu encontro assim com o Nosso Senhor, né? Não foi debaixo de uma árvore, não, foi lá no colégio, aquele colégio que eu já falei, né? Lá no Colégio de Cristo, na Aldeota. Né? Ali eu caí do cavalo, desci da árvore, sei lá o que foi, ali eu comecei a me converter. Estou todo convertido ainda não, viu? Queria. E é bom eu me converter logo, porque pode estar chegando a hora, viu? De ver Nosso Senhor. Ninguém sabe, né? Pode estar chegando a hora. Aí tem o Apocalipse de São João 3. Todo final do ano, domingo eu falei, nós estamos no final do ano litúrgico, as leituras são todas essas, preparando para a vinda de Jesus. Porque vai começar o advento, que é a preparação para a vinda. Aí João, ele vai ver uma ruma de anjo. É um livro de revelação isso aqui. Apocalipse quer dizer revelação. As pessoas têm medo do nome Apocalipse, né? Apocalipse é do grego. Apocalipse. Ou apocalipsis. Quer dizer o quê? Revelação. Não é para ter medo. Aí quando pensa no Apocalipse, é logo com um bicho de chifre, espada sem dente, bem grandão. Não, isso aí é o cão. Não é o Apocalipse, não. Isso aí é o cão. O Apocalipse quer dizer revelação, é uma revelação. O senhor tem medo de nada. Devia mudar o nome desse livro, leitura do livro da revelação de São João. Pronto, era melhor. Tem Bíblia aí que coloca revelação, R-E-V.
Então esse João vê uma ruma de igreja, cada igreja tem um anjo. 7 igrejas, todas 7 estão pecando, só uma que não. Imagina a igreja pecando, a igreja todinha. Como é que está a nossa igreja? Isso aí. Escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Era uma localidade lá, uma paróquia. Não uma paróquia, uma localidade. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quem é que tem os 7 Espíritos de Deus? Deus. E as 7 estrelas, quem é? Deus. 7 é o nome perfeito. Conheça a tua conduta, a minha também, a sua, do Papa, conhece Jesus, Deus conhece tudo. É Deus falando com a pessoa, com a igreja. Não é mais do que com a igreja. Conheça a tua conduta. Tu tem fama de estar vivo, mas tu está morto. É o livro que eu mais gosto, é o Apocalipse. É do maior valor. Tu pensa que está vivo, mas tu está morto. Acorda. Jesus está falando. Reaviva o que te resta e o que estava para se apagar. A fé é bem pequenininha, está se apagando. Reaviva o que te resta. Podia ser o tema desse retiro aqui. Né? Reaviva o que te resta. Que nosso Senhor está chegando. Pois eu não acho suficiente aos olhos do meu Deus o que tu está fazendo. Ou seja, se converte, que tu está no inferno. É o que ele está dizendo. Não estou apontando para ninguém não. É o que ele está dizendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Não aprendeu não, escutou não, fez catequese não, fez primeira comunhão não, se confessou não. Por que está com esse frivilhão? Por que não se converte? Observa o converte-te, é o que eu estou falando desde o começo. Se não estiver vigilante, eu virei como ladrão. Jesus falou isso nos evangelhos, ele é o ladrão que vem. Virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. E vem mesmo. Vem, Senhor, demora não. Todavia, aí em Sardes, na cidade, existem algumas pessoas que não sujaram a roupa, alguns continuaram fiéis. Dentro da igreja é sempre assim, tem uma Roma que não se converteu, e tem alguns fiéis. Pessoal, não estou apontando dedo para ninguém não, estou falando para todo mundo, fique triste não, que eu estou falando primeiro para mim, quando eu falo é para todo mundo. Tem gente, depois quando termina a missa, o senhor estava falando para mim, pronto, agora é profeta. Está adivinhando para quem eu estou falando até, né? Estou falando para todo mundo, né? Mas tem gente que diz, né? Para mim que ele está, estou falando para todo mundo, primeiro para mim. Eu falei domingo, o primeiro a ser julgado nessa paróquia sou eu. Existem algumas pessoas que não sujaram a roupa, que são fiéis, se mantiveram fiéis. Elas vão andar comigo, vestida de branco, branco é a pureza, pois merecem isso. O vencedor vestirá a roupa branca e não apagarei o seu nome do livro da vida. Assim que a gente nasce, eu expliquei domingo, o nosso livro da vida começa a ser escrito. Assim que eu nasci, dia 4 de novembro de 61, 63 anos, bonito do jeito que eu sou, tudo que eu fiz, que eu não fiz, que eu senti, que eu desejei, tudo está escrito no livro da vida. No dia que nosso Senhor voltar, vai ser aberto na frente de todo mundo. Olha, esse miserável aí fez isso. Pensou isso. Sentiu isso aqui. E isso com todo mundo. Mas o apresentarei diante do meu Pai. Jesus vai abrir o livro da vida, que é a minha vida todinha, na frente do Pai. Todo mundo vai ver. E dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui tem um Pai, tem um Filho e tem um Espírito Santo. Tem a Trindade aqui na leitura. Aí, segunda igreja, Laodiceia, é nome grego, tudo aqui é nome grego, Sardes, Laodiceia. Assim fala o Amém, Jesus está falando, era ele que estava falando também. A testemunha fiel e verdadeira, o primeiro mártir da igreja, o princípio da criação de Deus, princípio sem princípio, fim sem fim, fim sem ocaso.
Conheça a tua conduta. Essa agora é pior do que a que ele falou. Conheça a tua conduta, não é frio nem quente. Meu irmão, não seja isso, não seja morno, Nosso Senhor vomita. Quem é morno, ele vomita. Seja frio ou quente. Não seja marromeno, não. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Está escrito aqui. Tu dizes, sou rico e abastado. É um abestado, não um abastado, né? Sou rico e abastado, não careço de nada. Se morrer hoje. Em vez de reconhecer que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Quem está falando é Jesus. Está chamando a igreja e quem está pecando desse jeito, está falando para quem é morno, que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo. Como é esse ouro? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Pronto. Para ficares rico. A gente não é rico para Deus quando tem dinheiro, não. Que vê as Fortaleza, às vezes, esse carrão aí, né? Tem gente que tem inveja. Eu não tenho inveja de nada. Eu sou mais o meu Fusquinha aqui, ó. Fiatzinho, 2011. Muito mais isso aí do que aqueles carrão. Vai levar o carrão para onde? Compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico, veste branca, de novo a pureza, para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. Nudez por quê? Porque não tem mais fé. Porque bota a confiança só na riqueza material. Porque é morno, porque não leva a sério a religião. Compra também um colírio para curar os teus olhos. É cego. Jesus está falando que é cego. Para que enxergue. Como é que eu enxergo? Pela fé, pela caridade, pela esperança. Como é que eu vou ter fé, esperança e caridade se eu vou gastar toda a minha vida procurando riqueza daqui? E eu repreendo e educo os que eu amo. O amor de Deus é assim. Ele repreende. Santa Teresa d'Ávila, ela falou várias coisas, né? Aqueles 3 livros dela. Entre as coisas que ela falou, ela está passando por uma aprovação bem séria. Ela reclamou para Nosso Senhor. O santo pode. Ela estava sofrendo muito. Uma santa doutora da igreja. E ela disse para Jesus: oi, se tu trata assim teus amigos, imagine teus inimigos. Pois é. Você está reclamando de quê também? Vem só uma aprovaçãozinha, começa a reclamar. Aceite, se Deus deu, doença, seja o que for, aceite, está reclamando de quê? Aí depois a gente dizer que é cristão? Não. Se tu trata assim teus amigos, ela era amiga de Jesus. Imagine teus inimigos. Deus é assim? Ele dá consolação, desolação, consolação, desolação, consolação, desolação. Para todo mundo. O amor dele é assim. Não é toda hora botando docinho na boca da gente, não. Esforça-te, tem que se esforçar. Fazer penitência, oração, jejum. Converte-te, se converter, converte-te. Aí vem aquela famosa leitura que todo mundo sabe decorado, mas não vive. Eis que estou à porta e bato. Todo mundo sabe essa leitura do Apocalipse. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Todo mundo, quase todo mundo que eu conheço sabe essa passagem, mas não vive. Adianta saber sem ver? Pois decore, é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Eucaristia. A porta que ele está batendo, daqui a pouco aí, aqui ó, que não presta atenção. Se alguém ouvir minha voz, daqui a pouco, a hóstia santa, e abrir a porta do coração, eu entrarei na sua casa, vai comungar,
E tomaremos refeição, acabei de falar, refeição é a comunhão. Eu com ele e ele comigo. Essa é a interpretação desse versículo. Essa é a interpretação. Essa é a interpretação. A Eucaristia, mas tem que se preparar para a missa. Se preparar para a missa. Eu queria que tivesse tanta gente assim, era todo dia na missa, porque uma missa mais simples vale tanto como uma missa, sei lá, do Papa. Tem diferença nenhuma. O Papa está celebrando aqui e um padre cego, coxo, surdo e sujo. Mesma coisa. Mas não vem. Se vê um manzote, lota. Até os peixes se convertem lá na praia. Até os tubarão não matam ninguém. No dia que o manzote vem, fica tudo quieto. Mas se for outro padre, ninguém vai. Ninguém vai. É porque não tem fé. O povo não tem fé. O povo gosta mesmo do oba-oba. Do blá blá blá. Pois uma missa com um padrezinho bem velhinho, que não está enxergando, é a mesma missa do manzote. Não tem diferença nenhuma. Mas não vem. O importante não é o manzote, nem o padre, é Jesus. Mas não tem essa consciência, não entra na cabeça. Não é só aqui não, é na igreja todinha. Então, eis que estou à porta e bato, Eucaristia. Está batendo, né? Chamando, mas tem que se preparar para comungar. Se alguém ouvir minha voz, eis, Salmo 94, né? Ele está gritando, né? Está falando de Israel pecando, Salmo 94, lê o Salmo 94. Se alguém ouvir a minha voz no dia do deserto da tentação, e abrir a porta do coração, eu entrarei na sua casa. Isso é uma promessa grande, né? Eu entrarei na sua casa e tomaremos refeição, que é a comunhão. Eu com ele e ele comigo. Mas as pessoas gostam mais de outras coisas do que da comunhão. Aí eu não entendo. Gosta mais de relíquia de santo do que da hóstia consagrada. Aí eu não entendo. Eu tenho não sei quantas relíquias, eu não trago por isso. Dia que eu morrer, eu vou deixar na confraria. É um bocado que eu tenho de primeiro grau. Não trago, porque o mais importante é Jesus aqui, né? Relíquia. Mas se eu disser que eu vou trazer relíquia de Santa Teresinha, pronto, aí lota. Tem relíquia de Jesus aqui, toda missa. Tomaremos refeição, eu com ele, ele comigo. Ao vencedor, quem for fiel até o fim, farei sentar-se comigo no meu trono. Jesus está falando, ele vem julgar no trono, né? Como também eu venci, ele venceu na dor, na cruz, e estou sentado com meu Pai no seu trono, está à direita do Pai. Daniel 7, 13, 14. Tem um ancião e tem o Filho do Homem do lado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De novo, a Trindade Santa. Quem está falando é o Filho, falou do Pai, e agora é o Espírito. É o Espírito que fala em Jesus. Ele está falando das igrejas, está falando das igrejas hoje, está falando para essa igreja hoje, está falando para a igreja católica hoje, e está falando para cada um de nós, porque não existe igreja sem nós. Quer dizer, existe, só que nós estamos aqui, somos igreja, então está falando para nós também. Se a gente não se converter, não vai entrar, nem vai ver esse trono, nem esse rei. O trono vai ver porque vai ser julgado, mas não vai entrar no céu. São 7 igrejas, hoje ele falou de 2. Leia o resto. Mas não esqueça não, isso aqui é um livro muito importante. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.